7h22 em Campos, de volta ao Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento da Clínica Proteus e dos laboratórios Plínio Bacelar. Hoje tenho o prazer de receber o vereador Ivan Machado. Ivan já está conosco em videoconferência e ele vem para falar sobre vários assuntos. Nesse bloco aí, o Aloysio separou aqui na pauta a política, né, como é que anda agora, e as sessões também, evidente, né, da Câmara Municipal em tempos de pandemia, nessa loucura toda aí, e ele que é um odontólogo também, né, como é que está essa parte toda aí de trabalho e de convivência agora à distância, né, até dentro do poder legislativo perante a pandemia. Ivan Machado, bom dia. Obrigado pela presença do senhor em videoconferência, mesmo que seja assim, e seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, jornalistas Aloysio Abreu Barbosa, jornalista Cláudio Nogueira. Bom dia ao público ouvinte, os telespectadores da Folha FM. Agradecer o convite para estar aqui com vocês. Dizer que estou muito feliz e honrado em participar desse programa que muitas e muitas vezes vejo e admiro pela qualidade. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, vereador. O prazer e a honra são nossos. Obrigado aí pela deferência, por estar aqui hoje falando com os nossos ouvintes. Eu só queria, antes de começar a falar com o vereador, se os dois me permitem, tem aqui o ouvinte Carlos Eduardo Barcelos, que coloca assim sobre o meu comentário inicial: torcer contra o presidente dos Estados Unidos é o mesmo que torcer contra o Brasil de tabela. Carlos Eduardo Barcelos. Eu nunca soube torcer contra os Estados Unidos, era torcer contra o Brasil. Isso só pode ser para quem bate continência, que de nacionalista e bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Embora eu seja um admirador declarado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos fez a primeira revolução luminista do mundo, antes da francesa, né? Fez a independência contra a maior potência militar do mundo, a bala, que era a Inglaterra à época, né? Estados Unidos, desde então, desde 1789, é a primeira barrigada luminista do mundo. Estados Unidos faz eleição para executivo e legislativo de 4 em 4 anos, nunca deixou de fazer, é a democracia mais longeva, desde a democracia grega lá na Antiguidade antes de Cristo, quando ela foi retomada no Iluminismo, mais longeva, exemplo para todo mundo. Admiro o cinema, a música, os esportes, basquete deles é sensacional, Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant. Acho que eles são exemplo de muita coisa para o Brasil e para o mundo. Agora, eu sou brasileiro, eu não sou americano, né? Eu não bato continência para a bandeira deles, eu respeito a nossa, né? E acho que é um erro crasso que os militares brasileiros cometem, e puxados aí pelo presidente, essa subserviência dos Estados Unidos. Os militares, porque se é para ser subserviente dos Estados Unidos, para que precisa de exército? Né? Para que precisa de forças armadas? Então, e outra coisa, constatar o número de pesquisas não quer dizer que está torcendo contra a B ou C. Agora, todas as pesquisas hoje apontam que o presidente Trump não vai se reeleger, apontavam também que ele não se elegeria, como disse aqui no bloco anterior, em 2014. Em 2016, ele acabou se elegendo. Então, eu não torço contra a favor dos Estados Unidos, eu acho que isso é um exemplo. Agora, torço pelo Brasil, né? Não é Brasil antes de tudo? Podia ser Brasil antes dos Estados Unidos, né? Mas, enfim. Vereador Ivan, como é que está a retomada? Vocês estão agora na segunda semana de retomada das sessões ordinárias, né? Ontem o vereador Igor Pereira falou sobre isso aqui, hoje o senhor está aqui para falar sobre isso também. E como é que está sendo a atividade política e retomada do trabalho legislativo nesse tempo de pandemia? Bom dia, obrigado pela presença. Mais uma vez, bom dia.
Aloysio, a gente que milita na política já há bastante tempo, né, eu tenho quase 40 anos de militância política, a gente está estranhando bastante. Porque a gente é de uma época que a política era no corpo a corpo, era dos comícios, né, das reuniões de bairro, de distrito, enfim. Isso ainda existe, mas esse momento de pandemia realmente tem restringido muito a nossa atividade. Sobretudo, eu sou o vereador mais velho em idade da Câmara. Olha, eu sou mais velho só em idade. Mas eu sou do grupo de risco pela idade, também por problema hipertensivo, que tomo remedinho controlado, tudo, e tenho ficado muito em casa, obedecendo aí as recomendações das autoridades, porque na minha casa também tem mais pessoas de grupo de risco, e se eu tiver o problema não é só meu, é deles também. Mas nem por isso estamos deixando de fazer política. O político, ele faz política até dormindo, né? Ele acorda de madrugada e pensa política. E nesse período tem sido um período muito fértil para mim, muito. A rede social, né, os mecanismos aí de WhatsApp e Facebook, e as facilidades de você gravar um vídeo e colocar na rede social sobre a sua atuação política e também poder compartilhar dos problemas da cidade pela rede social. Isso facilita, porque hoje vivemos um tempo de tecnologia, de informática, que atenua e até deixa trabalhar bem. A respeito das sessões da Câmara, também é ruim para o vereador, né? Ali há todo um rito, e é muito interessante, mas nós tivemos as sessões presenciais na volta do recesso de janeiro, fevereiro, e no início de março tivemos sessões, não me recordo, mas acho que a última foi dia 10 de março, se não me engano, presencial na Câmara, e prudentemente o presidente Fred e os demais vereadores, em consonância com os demais vereadores, optou primeiro por fechar o plenário, a presença do público, né, como medida preventiva, e em seguida fizemos até algumas sessões, uma ou duas, não me lembro bem, sem a presença do público, só pela televisão, mas presencial na Câmara. Mas depois entendemos que nem isso deveria continuar mais, não só eu, como outros colegas vereadores, somos de grupo de risco, e até os que não são. Tem problema, certamente, indiretamente em casa ou por onde vão, porque a sua contaminação seria muito problemática para os seus. Então, estamos em sessões inicialmente extraordinárias. Tudo que está acontecendo é muito novo, nunca previsto no regimento da Casa, e que tivemos que votar uma proposta de regimento, um projeto de resolução, para instalarmos as sessões a título extraordinário, no início as sessões apenas voltadas para a Covid. Inclusive os projetos de lei todos apresentados deveriam estar direta ou indiretamente ligados à pandemia, para a Câmara, então, dar sua contribuição nesse momento de crise mundial. Mas esse momento de sessões extraordinárias foi se esgotando e um grupo de vereadores foi sugerindo e foi ganhando corpo junto aos demais, e eu faço parte desse grupo. O vereador Igor ontem falou sobre isso, assisti a entrevista dele, e sobre a necessidade de fazer as sessões ordinárias. A sessão extraordinária, ela trava muito o vereador, ele perde um grande espaço na comunicação pertinente à atividade parlamentar, e o presidente foi amadurecendo a ideia e entendeu, e desde semana passada, na terça-feira da semana passada, votamos o retorno às sessões
ordinárias, e na quinta já foi a primeira sessão ordinária desse novo tempo online, não presencial, naturalmente, até que tudo possa ser retornado à normalidade, torcendo todos nós e querendo Deus. Ô, Ivan, como é que você, o Cláudio lembrou bem, você é odontólogo, é um homem da saúde. Como é que você, quer dizer, na sua outra face, que é a sua formação profissional, sua vida profissional, como é que você encarou a pandemia? Você já viu algo parecido? Você falou que é o legislador mais velho, não mais antigo, mas o mais velho. Você está quantos anos? Desculpa perguntar. Eu faço 69 agora em novembro. Então, nesses 69 anos de vida, e quantos de vida profissional como odontólogo? 40? Eu sou formado na primeira turma da Faculdade de Odontologia de Campos em 1975. Portanto, vou fazer 45 anos de formado. Então, nesses 69 anos de vida, 45 anos de vida profissional, na saúde, você já viu alguma coisa parecida? Nunca, nunca. A ideia mais remota que tenho do que seja uma crise de saúde de contexto mundial, uma pandemia, é quando eu era garoto, na época ainda de primário, naquela época chamava assim, no grupo escolar, que foi a pandemia da varíola. Vocês não eram nascidos naturalmente. E que tomava-se uma vacina, tinha uma vacina contra a varíola, e riscava no braço e criava uma enorme bolha, uma cicatriz que a gente carrega para o resto da vida. Mas era uma coisa assim que minha mente de criança, daquela época, talvez com 10, 12 anos, não lembro bem, 8 anos, não lembro bem, mas me recordo plenamente que aquilo era um sobressalto mundial. E depois tivemos H1N1 em 2009, mas, sinceramente, o H1N1 em Campos teve alguns casos até de morte, mas não fez muito barulho, não. E não houve essa repercussão. H1N1 não foi uma pandemia, né? Foram setores, no Brasil, até para algumas regiões teve mais, teve menos, algumas acho que nem teve. Mas, a nível de pandemia, Luiz, eu estou há 120 dias, 4 meses, praticamente recluso. Eu fui à rua por extrema necessidade e atividade profissional, nem pensar. Até porque hoje sou um profissional já aposentado, de consultório e também de vínculo com o serviço público, tenho uma atividadezinha remanescente, mas está tudo interrompido por causa da idade, tudo pelas recomendações sanitárias. Mas nunca vi algo parecido. E lamentar o que se não forem tomadas providências a nível mundial, os países ricos investirem, ajudar os países em desenvolvimento, os países pobres, a previsão é de que teremos, não muito distante, infelizmente, risco de nova pandemia. A cura, o controle da Covid-19, do novo coronavírus, né, vai ser logo que vier a vacina, e está bem adiantado, mas os vírus são muito estranhos, eles fazem mutações, e quando espanta, ele já contaminou, já vira um surto, uma endemia, uma epidemia e uma pandemia. E eu acho que esse título de novo normal, isso tem que ser encarado com muita seriedade, tem que haver muito investimento em prevenção. Muito investimento em prevenção. Eu, inclusive, estou formatando um projeto de lei, se me permite. Pois não. De incentivo a essa prevenção para os lugares, estabelecimentos comerciais, né, de fins lucrativos,
para que eles possam investir nas prevenções. Eles vão sair dessa pandemia muito combalidos, muito enfraquecidos. E há que ter apoio a nível até mundial de recursos para seus projetos de reformulação. Por exemplo, não vai ser admitido mais uma torneira num banheiro público, num banheiro de um restaurante, você chega, bota a mão, lava a mão e depois contamina a mão de novo. Porque quando você chegou e botou a mão, você contaminou, ou seja, já estava até contaminada. Isso como exemplo, né? Então, essa automação de todas as coisas que forem possíveis, tem lugar ainda, grupo escolar, escolas, né? Escolar é a mania antiga de falar. Escolas que têm a cordinha na descarga. Isso não é possível mais. Não é possível mais. Isso já devia estar extinto há muito tempo antes mesmo dessa pandemia. Então, o novo normal vai requerer que haja investimento maciço e criação de um protocolo mundial para que se evite e que se detecte logo que de início qualquer risco à humanidade. Só complementando, a atividade parlamentar, ela fica restrita bastante nesse período de pandemia, as sessões agora ordinárias possibilita o vereador comunicar, né, através das discussões de projeto de lei, há um tempo na sessão, que é o tempo final, que é o tema livre, que o vereador tem 5 minutos para falar livremente aquilo que precisa, mas mesmo assim, ela é diferente da sessão presencial, onde você interage ali pessoalmente com os colegas, troca ideia, tudo mais. Agora, se fala muito nessa coisa do novo normal, que você citou aí, é verdade, mas isso, quer dizer, não está muito bem definido o que seria esse novo normal ainda. E se falou a questão das torneiras e da cordinha da descarga em escolas e repartições públicas. Aí tem que lembrar que a gente vive num país que grande parte da população não tem acesso nem a saneamento básico, né? Então, a questão de insalubridade, só basta ter a comunidade aqui central, Tamarino, Balieira, que você vai ver que, né, a questão da insalubridade ela está presente na vida cotidiana do cidadão brasileiro, né? De grande parte deles, né? Com certeza. Há que ter investimento. O mundo tem que enxergar que ele tem que ajudar a combater isso. Porque quando vem o problema, não vem só para essas comunidades que têm a falta de saneamento, né? Pode começar ali e disseminar pelo mundo. A pandemia mostrou isso. E quando começou lá na China, que era apenas um surto, aquilo a gente imaginava que ia ser controlado por lá mesmo. Depois virou uma epidemia. Aliás, você me permite entrar nesse problema da Covid, falar um pouco sobre a pandemia, ou é outro bloco? Posso me alongar um pouquinho? Pode, ficar à vontade. Pois é, quando começou isso que era surto, né? Lá na China, e Wuhan. Depois veio para isso, foi para a Europa, rapidamente, disseminou pela Europa, e ali virou uma epidemia. Quando era epidemia ainda, eu usei a tribuna da Câmara, no dia 3 de março, nesse tema livre, para fazer um alerta às autoridades locais, da necessidade de um plano de contingenciamento. Eu disse ali, a questão não é se vai chegar aqui, é quando vai chegar. E no dia 24 de março, 3 semanas depois desse alerta meu, já foi detectado o primeiro caso, eu acho que era aquele caso do caminhoneiro que veio até a óbito. Hoje, Pedro Carvalho, 39 anos, caminhoneiro, casado, pai de 2 filhos. Pois é, e a gente propôs isso lá,
que fosse adotado um plano de contingenciamento, porque no plano de contingenciamento você toma medidas preventivas. O contingenciamento não é para quando tiver o problema. E, sinceramente, não vi nada naquele período, até apareceu o primeiro caso e as pessoas, aí, logo em seguida, a Organização Mundial da Saúde declara pandemia e Campos já tinha a pandemia circulando no seu meio. Mas se fosse instalado um plano, fosse construído um plano de contingenciamento, muitas coisas podiam ter sido feitas, Cláudio e Aloysio. Primeiro, eu acho que uma comunicação institucional de prevenção maciça, que devia até vir do governo federal, que todos os municípios adotarem. Estaria ensinando as pessoas a importância de lavar a mão e como lavar as mãos. Isso de forma institucional, maciça. Estaria, através dessa comunicação institucional também, ensinando a usar máscara. Até hoje, muita gente usa máscara errado, porque às vezes é melhor nem usar a máscara. Porque a máscara provavelmente já está contaminada e ele pega, tira e quase que esfrega a máscara no rosto. Outro dia eu estava, nessa excepcionalidade de sair de casa, eu estava na ciclovia, minha filha, minha esposa e meu filho. Num horário que não tinha ninguém, um domingo de manhã cedinho, cruzei aliás, passou por mim uma jovem também pedalando. Ela de máscara, nós de máscara, todo preventivo, não tinha ninguém, né, ali. E lá na frente eu vi ela parar, tirou a máscara, tomou água, botou a máscara de novo, não seguindo o protocolo normal, e foi embora. Então, isso poderia ter sido evitado, e tanta gente botando a máscara no queixo, que mais se vê máscara no queixo. A máscara é para a boca e nariz. Também nesse plano de contingenciamento podiam ter sido tomadas medidas de compras de equipamentos de proteção individual. Ainda era um momento que se conseguia no mercado, porque não estava tão inflacionado. Hoje os profissionais estão trabalhando, e eu falo pelos meus colegas dentistas, porque outro dia um de plantão mandou uma foto para mim. Aquele avental que vai até lá no meio da canela, transparente. Aquilo não segura nem piolho. Quanto mais ali atravessa tudo. E a atividade do dentista é uma atividade muito risco, porque o uso do aerosol espalha pelo ambiente e demora a decantar. E há hoje um protocolo preconizado pelo Conselho Federal de Odontologia, pelos conselhos regionais, de como o dentista deve proceder. E a recomendação nesse momento é que, dentro daquilo que for possível, só atenda a emergência e a urgência. Mas também na questão do plano de contingenciamento, respiradores, monitores e até tomógrafo. Hoje funciona. Outro dia, na audiência pública da saúde, foi dito pela secretária de saúde que o São José hoje é um centro de referência da Baixada. Parabéns. Eu perguntei, e o tomógrafo? Não tem. Mas nós estamos adquirindo. Está adquirindo? Adquirindo para quando? Como é que se faz diagnóstico e prognóstico em Covid-19 sem tomógrafo? Nem o raio-x é aconselhado, é o tomógrafo. E o São José não tem. Podia ter sido adquirido se tivesse plano de contingenciamento. Então, lamentavelmente, não deram ouvido e podia ter sido atenuado esse problema. Me estendendo um pouquinho mais, se me permite. Mas, Ivan, olha só, tem várias perguntas aqui relativas à coisa da Covid. Então, acho, se me permite, vamos estender esse assunto com a participação dos ouvintes, né? Aqui no streaming do programa. Por exemplo, aqui nós temos...
O Robson Pereira tem uma pergunta interessante. Bom dia, gostaria de saber do vereador se ele tem algum projeto para a nossa cidade pós-pandemia. O vereador Ivan Machado tem projetos nesses 2 anos de mandato. Construí 24 projetos, que muitos deles ainda não foi a pauta da sessão. Durante a pandemia, são 6 projetos de lei, só um que foi apreciado, votado e aprovado, que é a obrigatoriedade do uso de termômetro, tanto em repartições públicas quanto privadas, com 10 ou mais funcionários. Tem mais 5 lá. Se eu puder falar mais sobre esses projetos também rapidamente. Não, mas o ouvinte pergunta o projeto para o pós-pandemia. Pós-pandemia. Como falei, eu estou construindo ainda, está em fase de elaboração, alguma coisa que crie um incentivo que as pessoas invistam, mesmo saindo de crise financeira. Os estabelecimentos comerciais vão ter muita dificuldade financeira. Eu sou de família de comerciante no ramo de comida, uma dificuldade enorme, mas que eles tenham capacidade de investir com auxílio de verbas federais e até de organismos mundiais. Eu proponho isso para o município, que é uma indicação legislativa, que o prefeito proponha isso como estímulo a esses estabelecimentos se adequarem a isso. E os nossos projetos de lei que estão protocolados, que ainda não vieram à pauta, terão um grande impacto também no pós-pandemia, porque na questão aí da água e esgoto, eu estou testemunhando isso dentro da minha casa. A minha conta de água explodiu, minha conta de luz foi para a estratosfera. Por quê? Eu costumo dizer em casa, eu estou economizando em gasolina e estou gastando em água e luz. Agora, e as pessoas sacrificadas que não estão conseguindo pagar, já pagavam com dificuldade uma conta pequena e hoje não consegue pagar porque a conta aumentou e o salário, o recurso está entrando menor em casa. Então, estou propondo lá que seja fracionado, que ele possa parar de pagar até o fim da pandemia, e depois da pandemia ele vai fazer um acerto com as concessionárias em 10 vezes, sem juros, sem correções. Todo mundo tem que dar sua contribuição, entendo eu, e acho que todos entendem assim. Todos os bancos, os concessionários, tudo que lucra, e lucra muito durante o período normal, tem que dar sua contribuição para as pessoas, para a população menos favorecida. Ivan, Paulo Diniz tem uma pergunta aqui, o ouvinte, telespectador pelo streaming, tem 2 perguntas, as 2 são relativas à questão da pandemia, mas uma delas é muito interessante, sobretudo para você que é homem da saúde, como odontólogo. O Paulo Diniz, então, ele pergunta, eu repasso, como o vereador analisa os fechamentos das UBS durante o período da pandemia? Eu acho que a medida foi um pouco precoce e muito extrema, embora necessária. Não havia necessidade de fechar tantas UBSs e poderia ter sido feito um planejamento melhor, que num raio, talvez, de 10 quilômetros, pudesse ter sempre uma UBS aberta. E não só UBS aberta e com profissionais médicos, os profissionais de enfermagem, etc. Mas fechou-se praticamente todas as UBS de interior, ficaram as UPHs e os hospitais. Eu acho que foi precoce, ainda não havia tanta necessidade de fechar. A declaração de calamidade pública, naquele momento eu fiz até um vídeo na rede social dizendo que eu não entendia por quê. Me ouvem bem? Sim. Tá? O computador que deu um antivírus aqui. Mas havia... Acho que nós estamos falando em vírus e ele alertou aqui do antivírus. Mas entendo que houve a necessidade porque muitos profissionais que trabalhavam, profissionais médicos, de enfermagem, precisaram ir para a linha de frente, esses heróis da pandemia.
esses heróis da pandemia, que estão lá, é fruto de um juramento que fizeram e que estão cumprindo com muita honradez. Na linha de frente, são os soldados da infantaria no tempo de pandemia. Muitos se contaminando e, lamentavelmente, em todos os lugares, com óbitos aí já marcados. Mas, no outro dia, na audiência pública, eu questionei isso com a doutora Vera Marques, que é a coordenadora das UBSs, e ela deu uma notícia boa de um planejamento, um cronograma que está sendo construído e já está realizando a reabertura de algumas unidades básicas de saúde. E também, volto a dizer, tem que abrir com insumos, com profissionais. Não adianta abrir uma unidade sem medicamentos, sem material de curativo, quando muita gente... A gente está vendo aqui, a gente é acionado pela população, tem ido em alguns lugares, não tem uma gase para fazer um curativo, tem que ir na farmácia comprar e voltar no posto fazer curativo. Tem mais algumas perguntas aqui. O Márcio Bueno pergunta: toda a população está sendo afetada com a pandemia, mas os mais carentes, o impacto é maior. Como será a nova política pública para os mais vulneráveis? Acho que o doutor Ivan já respondeu com os projetos dele. E uma pergunta para encerrar o bloco aqui, a Carla Saf pergunta: doutor Ivan, gostaria de saber a sua opinião a respeito da insistência da prefeitura em manter o ponto biométrico numa pandemia. Muito boa pergunta, doutora Carla, é isso? Carla Saf. Carla Saf. Muito boa pergunta. Essa pergunta eu tenho feito até um vídeo, já está respondendo até na rede social, já falando sobre isso. Na sexta-feira passada, na audiência pública da saúde, também abordei esse assunto com a doutora Andréa Moreira, da Vigilância em Saúde. E disse a ela: doutora, a Covid é declarada pelo STF como doença ocupacional. O ministro Barroso suspendeu qualquer identificação por biometria nas eleições e, segundo ele, consultado as autoridades de saúde do Brasil. Por que insistir na biometria nesse momento de pandemia, quando se sabe que o ponto biométrico é local de disseminação de doença? Não só, Aloysio e Cláudio, porque no ponto biométrico, ali tem vírus bastante para contaminar uma cidade. Botou o dedo ali, você já recebe vírus, uma carga viral boa. Embora você vá fazer a higienização quando tem álcool gel. Mas também porque o ponto biométrico é local de aglomeração. E é isso que o Barroso falou: eu não quero aglomeração na eleição. Aglomeram por quê? Porque nem sempre as digitais são lidas de pronto. Tem pessoas, eu, por exemplo, em determinado banco, as minhas digitais têm dificuldade enorme de ler. A biometria também, algumas pessoas têm dificuldade da biometria e vão acumulando profissionais que estão saindo ou entrando no mesmo horário. E aí você já viu, né, o que é preconizado como inconveniente, né, que é a aglomeração, aliado à carga viral que tem no próprio leitor de digital. Mas ela disse, olha, a doutora Andréa disse, eu preconizei isso no início, tiraram, suspenderam, mas veio uma ordem da gestão. Olha só, Luiz, Cláudio, veio uma ordem da gestão para voltar ao ponto biométrico. O que tem por trás disso? O que tem por trás disso? Que vale a pena arriscar a vida das pessoas, mesmo com desaconselhamento da autoridade sanitária do município. Não somos contra o controle da frequência do trabalhador. Não disse nada. O ponto biométrico, quando foi introduzido lá atrás, eu acho que foi uma despesa desnecessária para esse momento de crise financeira no município. Mas foi um direito do patrão fazer o seu controle da frequência do trabalhador da maneira que ele quiser. Mas nesse momento de pandemia, eu disse até para a doutora Andréa, a responsabilidade é da autoridade que está mandando colocar. E se alguém se contaminar
disser que foi pelo ponto biométrico, ele não está longe de ganhar uma causa, não, porque se está desaconselhado, para que continua usando? Então, eu sou peremptoriamente contra o ponto biométrico nesse momento de pandemia. Aliás, é um projeto de lei meu que está protocolado na Câmara desde 23 de junho. Eu sei que o presidente Fred, ele é o dono da pauta, e que ele tem muitos projetos de lei para ser discutidos, e estávamos em sessões extraordinárias, mas eu peço mais uma vez, presidente, coloque em votação, porque já que a gestão, a Secretaria de Gestão, que está mandando na saúde, na questão do ponto biométrico, a Câmara tem o dever de criar uma lei proibindo o uso da biometria, não só em repartições públicas, mas em repartições públicas e privadas. Nesse momento, enquanto dura a pandemia, a minha sugestão é que o controle da frequência do trabalhador, que deve ser feita pelo a velha folha de frequência, onde a pessoa usa apenas a sua caneta e ninguém mais. Cláudio, vamos para o intervalo? Vamos lá, perfeito. Tá. Sim, pergunta. Teve muita participação do... Tem sim. Vamos Eu queria dar uma palavrinha no intervalo, pode ser? Eu queria fazer menção, pode ser? É porque uma palavrinha aqui vai significar agora uma palavrinha a menos depois, né? E a gente nem entrou na parte política ainda. Você não quer falar no começo do segundo bloco, não? Pode ser? Não, é só a pandemia. O título da verdade precisa ser dito. Um grande avanço foi o CCC Covid-19, ali na Beneficência. Instalado no momento de uma crise... Instalado em 30 de março na Beneficência Portuguesa. Isso. No momento de uma crise de relacionamento do governo com os hospitais contratualizados filantrópicos, gostaria de mencionar uma pessoa que foi importantíssima nessa reaproximação, nessa reabertura de diálogo com a Beneficência. Um diretor da Beneficência, Dr. Marco Antônio Gomes Veloso Carvalho, que aplainou o caminho do diálogo entre o governo e a Beneficência para que o Centro de Controle de Coronavírus fosse possível estar lá existindo e, diga-se de passagem, presta um grande serviço. Perfeito. Ali teve várias pessoas ali que fizeram aquela aproximação, né? Macomo Salem, no projeto no projeto ali do CCC, vários médicos, né? Eu não vou citar 2 ou 3 nomes que posso estar sendo injusto com todos, mas foi, eu acho que ali, um esforço coletivo. As pessoas acordaram, viram o tamanho do inimigo que se ia enfrentar, deixaram as diferenças de lado e se uniram, né? Deixaram as diferenças de lado e se uniram. Mas o grande embaixador dessa aproximação foi o Dr. Marco. Ele, como diretor da unidade, possibilitou o diálogo com o governo, mesmo estando em crise, mesmo o governo devendo, como deve, aos hospitais contratados filantrópicos. A contratualização, né? Quer dizer, a complementação da tabela SUS, né? Isso. Mas, enfim, eu acho que foi um avanço. Eu não estou falando que não foi importante algo, eu acho que todos foram importantes, isso eu quero dizer. Né? Todos foram importantes. Com certeza. O saudoso doutor Macomo Salles, tanto serviço prestado na área de saúde da nossa cidade. Porque ali tem o projeto ali, eu não quero citar 1 ou 2, não, porque eu vou acabar esquecendo alguém, evidentemente, né? Mas o Ricardo Carneiro, em memória, já tinha sido demais. A Cíntia, a Patrícia, eu vou começar a falar aqui, são várias pessoas. Ali eu acho que foi um esforço coletivo e necessário, ao qual tem que se bater palmas, porque salvou muita vida. Está prestando um grande serviço. Parabéns à equipe. Prefeito Rafael Diniz, a doutora Andréa Moreira, esforço coletivo. Doutor Nélio, acho que você citou, não ouvi. Doutor Nélio, várias pessoas participaram. Tem pessoal que está ali até hoje, o Rodrigo Carneiro, o Luiz Otávio com hemodiálise, enfim. Eu não quero citar nomes, porque citar nomes, você vai acabar esquecendo de falar de alguém tão importante quanto esse que a gente está citando aqui.
Eu só não gostaria de deixar de citar o Dr. Macou, porque ele morreu de Covid, a qual ele ajudou o município a enfrentar. Né? Nesse ponto foi meio que tipo Moisés, né? Guiou o povo, mas não entrou na Terra Prometida. Mas enfim, vamos para o intervalo falando de política. 8:02 agora em Campos, um rápido intervalo então no Folha no Ar, primeira edição, que hoje recebe o vereador Ivan Machado, e você que está nos acompanhando aí pelo streaming no Facebook, pode interagir, vai mandando a sua pergunta, a sua opinião, e aí naturalmente encaixando aqui no programa, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em